Não tá posicionado legal. Não? Ali parece que tá, né? Parece que tá. Uhum. Parece sim. Já temos alguém ao vivo. Aqui. Ah, tá certo. Uhum. Deixa eu ver aqui agora. Não quer entrar agora, né? Acho que não. Esse também. Fala, Rafa. Oi. Oi, tudo bem? Bem. Bem, diga. Já começou? Já começou. Você quer entrar ao vivo? Não. Ah, então tá bom. Apareceu? Já apareceu você aqui. Desculpa. Nada. Apareceu. Bom, boa noite, pessoal. Olá, graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Alex, bem-vindo a... Hoje é uma live, não é um podcast, né? É uma live. Bem-vindo você que está entrando agora aí na live Papo Aberto. Mandar um abraço aqui para Juliana. Seja bem-vinda, viu? A nossa... como que fala mesmo? A nossa... Não é cliente. Esqueci o nome. Quem a nossa espectadora que fala. Bom, meu nome é Alex, como todos já sabem, e agora a digníssima que vai apresentar. Olá, meu nome é Andreia. Que bom ter vocês aqui com a gente. Foi um papo bem aberto e bem abençoado. Tá certo. Tá certo? Ela tá com vergonha hoje, não sei por que ela tá com vergonha. Tô acompanhando aqui aqueles que estão entrando, ok? Tanto pelo Instagram como pelo Facebook também. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Querem um gole de café? Café não pode faltar no podcast, né? O que nós vamos falar hoje, Andréia? Hoje nós vamos falar sobre a presença. A presença de Deus. Fala um pouquinho mais alto, amor, para pegar. Ah, entendi. Então hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus. Né? Que é algo muito importante e é um divisor de águas para quem tem essa revelação viver debaixo desse sol. Isso mesmo. Bom, primeiro a gente precisa entender, né? Quando é que eu entro e quando é que eu saio da presença de Deus, correto? Porque tem muita gente que não tem essa revelação no coração ainda e eles entendem que qualquer coisa pode tirar eles da presença de Deus. Bem lembrado no livro de Romanos, abre aí Romanos capítulo 8, acho que versículo 35, 32 em diante. Ô pessoal, fala aí pra gente como que tá o som, como que tá a imagem, fala aí pra gente, ok? Pra gente poder melhorar pra vocês aí. Localizar, né? Estão escutando, belezinha, Andréia precisa falar um pouquinho mais alto, né? Eu tô falando muito baixo. É Romanos? Romanos 8, vê o 35, o que fala? Romanos 8, 35.
quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bom, primeiro nós precisamos entender que o Velho Testamento, ele é muito claro em dizer que Deus, ele não habitava dentro das pessoas, né? Sim. Ele no Velho Testamento, ele pairava sobre profetas, reis e sacerdotes. Sobre essas três classes de pessoas, nós precisamos entender isso. Que ele não era dentro, ele era fora quando ele era sobre. Quando ele queria dar uma palavra com o povo, ele estava sobre o profeta, sobre o rei e sobre o sacerdote, e ele dava uma palavra, e essas três classes de pessoas passavam a mensagem para o povo, correto? Uhum. Então não tinha como estar na presença de Deus, até que depois Deus manda criar o tabernáculo, fazer a Arca da Aliança, para ter uma representatividade da presença de Deus, correto? Uhum. Aí ele mandou fazer o templo, simbolizando a casa onde Deus habitava, e a arca era uma simbologia da presença de Deus naquele lugar, correto? Uhum. Aí, quando vem Jesus, ele diz: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque agora eu vou habitar dentro de vocês. Então, nós precisamos entender que a pessoa que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, não tem como mais ela sair ou entrar na presença de Deus, porque ela já está na presença de Deus definitivamente. Aí alguém pode dizer assim, né? Mas a Bíblia diz assim que se a gente pecar, Deus... Como que é aquele versículo? Se alguém pecar, Deus se afasta. Não é? Deixa eu ver se eu lembro. Você lembra, amor? Não. Daquele versículo que diz assim, que quando... eu não me lembro o versículo agora. Mas a palavra de Deus diz que quando Cristo entrou na nossa vida, como você acabou de ler em Romanos 8, diz assim que nada e ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu pequei. O Espírito Santo saiu de dentro de mim? Não. Eu pequei. Então quer dizer que a presença de Deus, eu não estou mais na presença de Deus? Isso é heresia. Se nós entendermos que mesmo nós errando, porque a Bíblia diz que nós ainda pecamos, correto, André? Uhum. Que nós ainda pecamos. Então, mesmo que nós erramos ou pecamos, o Espírito Santo está em nós e nós estamos ainda na presença de Deus. Nunca mais nós vamos sair. Quando nós entendemos isso no nosso intelecto e no nosso espírito, que agora nós estamos para sempre na presença de Deus e nunca mais vamos sair dela, é isso mesmo? É isso mesmo. E o quão é importante nós termos essa revelação dessa presença. Porque quando nós temos convicções nessa vida, nós valorizamos as coisas. Sim. E quando nós entendemos no nosso espírito que o nosso Deus é presente conosco a todo momento, em toda circunstância, quando essa presença, ela de fato é a nossa realidade de vida, nós vivemos com leveza, nós vivemos com paz,
Sim. Nós vivemos com alegria, nós vivemos com satisfação, nós vivemos com esperança, nós vivemos com sentido. A vida tem sentido quando nós temos a revelação dessa presença. Porque quando nós acordamos e sabemos, eu estou na presença do meu Criador. Eu estou na presença daquele que morreu a minha morte para que eu possa agora viver a vida dele. Eu tenho a mente do Cristo que vive. Então eu tenho uma mente de paz, eu tenho uma mente de alegria, eu tenho uma mente que pode realizar coisas que a mente do homem natural não pode realizar. Eu posso ter direção em certo momento da minha vida por causa da mente de Cristo e por causa da presença de Cristo. Então, quando nós temos realmente essa revelação e essa convicção, tudo muda. Sim. Tudo muda. Até em relação ao pecado, porque você entende que o pecado não te governa mais. Sim. Você está morto para ele e vivo para Cristo. Então isso já não é mais uma preocupação. Por quê? Porque isso já não domina você mais. E que cada um de nós possamos ter a revelação dessa presença. Que cada um de nós possamos ter a certeza dessa presença. Porque quando nós temos a certeza dessa presença, nós somos bons pais. Sim. Nós somos bons filhos. Nós somos bons empregados. Nós somos pessoas qualificadas para fazer as coisas por causa da presença do Criador. Sim. Então, a presença, ela me faz viver coisas sobrenaturais. Isso. E me permite desfrutar de uma vida de alegria. Por quê? Porque debaixo desse sol eu vivo a presença. E vai acontecer um dia em que eu irei me encontrar com Ele e estarei com Ele para sempre em sua presença. Amém. Então isso é maravilhoso na vida daqueles que realmente têm esse entendimento aberto. Eu estava lendo alguns versículos aqui. Pessoal, dá um toque pra gente aí se o som tá legal, a imagem, ok? Para você poder acompanhar certinho, porque de repente daqui pode surgir uma palavra rema para o seu coração e ser aquilo que seja, que for a oração que você tanto orou. Talvez nessa noite a palavra que Deus falar ao nosso coração pode ser aquilo que você esteja esperando, ok? Deixa eu te falar algo. Quando eu falo para você assim, como é a sua vida hoje, tendo o entendimento de saber que a presença de Deus está constantemente com você? Então, quando nós temos convicção de algo, aquilo torna-se base para nós, aquilo torna-se uma verdade, aquilo torna-se um alicerce, como diz Mateus 7,14, acho, né? Que bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhando-lhe a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando Deus revela que Ele é presente na nossa vida, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos pecados, o Senhor, Ele está presente na nossa vida todos os dias. Eu não vivo mais aquele jargão, eu vou buscar a presença de Deus, eu não acredito nisso.
Eu não acredito que a gente precisa buscar a presença de Deus. Eu acredito que a presença de Deus hoje ela está constante em mim 24 horas por dia. E essa consciência dessa presença, ela te faz sentir mais amado? Muito, lógico, muito mais. Ela produz em você um temor? Sim, sim, sim. Essa presença produz em você alegria? Claro, muita alegria. Essa presença produz em você esperança? Sim, sim. Essa presença produz em você amor, tanto em ser amado quanto em amar também? Eu creio assim que quando nós entendemos, porque Deus ele não vai revelar tudo numa pancada só pra gente, que a gente não aguenta. Então quando nós entendemos, né, sobre o amar, né, que nós já falamos isso em outras lives aqui também, sobre o amor, que ele abre o nosso entendimento e nos ensina como amar, o que amar e como amar. Por exemplo, você eu amo com um tipo de amor. Os meus filhos eu amo com outro tipo de amor. Os irmãos da casa de fé eu amo com outro tipo de amor. Então nós precisamos classificar essas coisas todas, entendeu? Sim. E essa presença te faz viver com compaixão? Sim, sim. Podemos dizer que essa presença, ela nos torna outra pessoa? Eu não digo que a presença Transforma? torna a gente outra pessoa. Eu digo que quando a gente recebe a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele já nos transforma em outra pessoa. A gente já não é mais aquela pessoa que a gente era, né? A gente pode ter pensamentos, o corpo, mas a gente não é mais aquela pessoa de antes. Mas você não acredita que quando a pessoa tem a revelação da presença, a vida dela é uma vida diferente do que aquele que não tem a revelação da presença? Não entendi. Por exemplo, quando uma pessoa tem a revelação da presença, de que Deus é presente com ele, que nem eu vou ler o Salmo 139. Mesmo sendo o rei Davi um homem que viveu antes da vinda de Jesus, o rei Davi ele tinha uma revelação em relação a essa presença de Deus. Sim, sim. E o rei Davi, ele falou assim no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então ele está falando aqui de um Deus, se sonda e conhece porque é presente. Sim. E muito presente. Claro. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Eu ia ler, sim. Você ia? Lógico. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Muito presente. Sabe dos meus passos. Sim. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Muito presente. Um Deus que é tão presente que ele tem a graça de saber o que eu vou falar antes dos pensamentos serem formados na minha mente. Sim. Eu tenho... Olha que presença. Eu separei um texto aqui, e essa palavra estava também para ler. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que aquele que um dia, tem até aquele louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, né? Então, quando Cristo revela isso ao nosso coração, a gente começa a viver uma vida cristã bem mais leve. Porque nós fomos ensinados que quando nós errávamos, Deus se afastava de nós.
Eu acho que usavam até aquela palavra que diz assim, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então estávamos destituídos da glória de Deus enquanto não tínhamos Cristo. Sim. Agora que nós temos Cristo, nós precisamos entender que mesmo quando eu falho, eu não saio mais da presença de Deus. E isso traz uma leveza no nosso coração. Eu queria ler alguns versículos aqui. No livro de Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. No Salmo 23, capítulo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queria mandar um abraço para o Cleiton, que está lá em Ibirarema, lá nos assistindo. Seja bem-vindo, hein, Cleiton? Quero mandar também um abraço aqui para a Lei Braga. Ela disse, eu não sei viver sem Jesus. Nós também não. Nós também não. Glória a Deus por isso. E viu? É poderoso isso, né? Forte. Essa frase. Eu não sei viver sem Jesus. Verdade. Por quê? Porque a presença foi revelada. Sim, a presença foi revelada ao coração dela. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, porque ele mesmo tem dito, não te deixarei, nem te desampararei. Olha quanta palavra que Deus está dizendo ao nosso coração, que Ele está conosco. Mas qual é o trabalho do inimigo? Errou? E Deus já não está mais com você. E Deus não te ama mais, Deus não gosta mais de você. Deus está triste com você agora, você vai ter que fazer um sacrifício para Deus poder chegar perto de você de novo. Isso é mentira. É mentira. Porque o sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, ele foi o sacrifício suficiente. Amém. Ele é o sacrifício suficiente para que nunca mais nós andamos debaixo de acusação. Amém. Olha que interessante isso, né? E é poderoso. Falar nisso, a Lê, essa Lê Braga, nós vamos um dia estar chamando eles, né? Para eles estarem vindo aqui no podcast, Sim. aqui para dar uma palavra, contar os testemunhos de vocês. Aguardem, a Andréia vai entrar em contato com você, viu? Amém. Então, no Salmo 139, versículos 7 e 8, também diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás tu. Se no Seol fizer a minha cama, aí também está tu. Versículo sobre a busca da presença de Deus. Então, uma vez que você entrou, nunca mais você saiu. Amém. Porque às vezes o inimigo engana a gente, né? E olha lá, ó. Não tá mais. Agora eu vou buscar a presença. Não, você não busca. Como que você busca alguém que mora dentro de você? Como que você vai buscar? É a mesma coisa que eu falo assim, eu vou buscar a Andréia agora. Mas você está aqui na minha frente. E é mais poderoso ainda que um Deus que habita dentro de nós. Dentro, aqui dentro. Aonde nós for, Ele está junto. Amém. Salmo 27:4 diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Aqui quem escreveu foi o salmista Davi. Sim. Que naquela época o Espírito Santo não era dentro, por isso que ele escreveu isso aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Qual era a casa do Senhor naquela época, André? Era o tabernáculo, né? Que representava. Davi construiu um tabernáculo e colocou a arca da aliança lá dentro, que simbolizava a casa e a presença de Deus. Porque estar na presença de Deus é maravilhoso. Há momentos que estar na presença de Deus a gente chora, não de tristeza, mas de alegria. Há momentos que a gente ri, há momentos que a gente sente assim como palpável a presença de Deus. Sim, e você falando agora, olha o que veio assim no meu coração. Quando a presença de Deus é revelada a nós,
e nós temos consciência dessa presença e dessa vida de Deus, Sim. até o não dele, A gente recebe como amor. É verdade. Mandar um abraço para Rose, que entrou agora aqui. Aleluia. Amém. Aí, ó, a Lê já aceitou o convite, hein? Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então, até o não dele, a gente recebe com amor. Porque a gente sabe que é um pai de amor presente, cuidando do seu filho ou da sua filha, Sim. protegendo, porque muitas das vezes o nosso pensamento é tão pequeno e o dele é tão elevado que às vezes a gente está pedindo um pão, mas na onisciência dele ele está vendo que aquilo que a gente está pedindo não é um pão pra gente, vai ser uma pedra. Sim. Vai ser um tropeço, vai ser algo que não vai dar bom, né? Sim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então ele intervém. E quando nós, que somos filhos e que nascemos de novo, temos essa consciência, aquilo que eu falei, tudo é leve. Sim. Tudo é leve. Os dias mais difíceis nossos, com a presença, são os dias de paz em meio à tribulação. Porque assim, ó, hoje as pessoas, elas têm como bênção. O que seria uma bênção, né? As pessoas, ser um cara abençoado é ter dinheiro, é ter carro, é ter um bom emprego, é ter as coisas desse mundo. Aqui nem um cara chega na igreja com um carrão, olha, esse cara é abençoado. Eu digo que não. Porque ser abençoado é ter a presença constante de Deus na nossa vida. A presença. Porque a presença de Deus, ela supre a necessidade da alma. Porque se a gente não tem a presença, a nossa alma ela é insaciável. Tudo que ela vê, ela quer. E hoje nós vivemos num tempo que muitos cristãos estão vivendo na alma. Por quê? Por não desejar tanto a presença, mas desejar mais as coisas dessa terra. Sim. Porque ele se qualifica de ser abençoado se eu tenho coisas dessa terra, se eu não tenho não. Mas ele esquece de que a maior benção que um ser humano pode ter é estar na presença de Deus. É estar. E como eu posso estar na presença de Deus? É aquilo que o nosso pastor Caetano leu ontem. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornar filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então logo nós vemos que nem todo ser humano é filho de Deus. Nem todo ser humano ele desfruta da presença de Deus. Tem cristãos também. Tem cristãos também que não desfrutam da presença de Deus. Ele desfruta de uma religião, ele desfruta de uma emoção, ele desfruta de algo que a palavra de Deus não tem nada a ver com o que ele desfruta. Mas quando ele sabe que ele entrou na presença de Deus para nunca mais sair, é aí que ele fala, uau, é isso, o estar na presença de Deus. Amém. E você falando isso, é importante que nós venhamos crer da forma correta. Sim. Nós temos que crer da forma correta. E qual é a maneira de crer da forma correta? É usando o manual de vida, que é as Sagradas Escrituras. Sim. As Sagradas Escrituras nos leva a acreditar da maneira correta. Isso. A palavra de Deus nos traz esperança. Porque, olha só que interessante. Quando nós lemos Hebreus, 11:1, o que fala? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Na prática. Então, quando nós temos essa realidade de vida dentro de nós, na prática nós entendemos. Eu não estou sendo governado por aquilo que eu vejo. Eu estou sendo governado por aquilo que eu creio. E eu creio que Ele está no controle.
Então a circunstância passa a não mais governar a minha vida. E aí o que acontece? A alegria volta, a paz volta, a vida plena volta. Por quê? Porque quem governa a minha vida não é a circunstância, Verdade. mas é o Cristo ressurreto. Uma coisa que eu estava pensando e analisando também, que só vai entender, presta atenção aí, só vai entender o que é estar na presença de Deus quando a pessoa entender que ela foi justificada. Quando ela entender o que significa isso, é aí que ela descobriu o tesouro. Porque Cristo na cruz, ele, através da sua morte, ele justificou aqueles que o receberam. Aqueles que o receberam. Ele se tornou filho e automaticamente Cristo justificou. O que significa isso? Que agora ele é justo. Ele é justo porque Cristo o justificou. A gente não vive mais debaixo de uma condenação, como a Bíblia diz, que agora, Romanos 8:1, né? Que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne. Eu tinha um entendimento, André, que quando falava assim, que não anda segundo a carne, é que não andava em pecado. Mas não tem como não andar, não é andar em pecado, é pecar, porque andar em pecado é diferente de pecar, correto? Andar em pecado é diferente. Então, quando a Bíblia diz, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é que não há mesmo. Não há mesmo. Ele nos justificou. Ele nos lavou com o sangue e nos perdoou de todos os nossos pecados. Todos. Até aquele que a gente vai cometer amanhã, já perdoou. Até aquele que a gente vai cometer daqui não sei quantos anos até o fim da nossa vida. Ele já nos perdoou. E quando nós nos sentimos perdoados, justificados, é aí que entra aquela pergunta, é aí que eu me vejo amado por Deus. Porque Ele não me ama por mérito meu. Ele não me ama pelas coisas que eu faço. Ele me ama, como a Bíblia diz, um amor incondicional. Ele não ama pelo tanto de vez que eu li a Bíblia. Ele não me ama pelo tanto de vez que eu vou na igreja. Ele não me ama pelo tanto de vezes que eu subi ao monte, que eu orei de madrugada, que eu jejuei. Não, Ele não me ama por causa disso. E nem é isso que me leva para a presença de Deus. Eu preciso entender que o que Cristo fez na cruz do Calvário me aproximou de Deus. E apesar de aproximar, Ele colocou o Espírito dele dentro de mim. Amém. E esse Espírito não é aquele que sai e entra, sai e entra, sai e entra, sai e entra. Não, é aquele que Ele entrou para ficar até o dia da nossa redenção aqui na terra. Aleluia. Olha que maravilha isso. Glória a Deus, né? Aleluia. E essa presença, ela é tão poderosa que aonde você vai, aonde um filho de Deus vai, ele leva essa presença. E olha, eu vou falar algo, essa presença na nossa vida muda cenário, muda circunstância. Amém. E muda ambiente. Aleluia. Por quê? Porque não tem nada a ver com a gente. Sim. Mas tem tudo a ver com o Cristo que mora dentro de nós. Verdade. Hoje eu estava indo levar as crianças lá na escola videira, né? E teve um momento que eu estava indo e o sol estava vindo de encontro com o carro. Mas era um sol tão forte que ofuscava a visão. E aí eu pensei assim, imagine assim, essa presença desse sol que ofusca a visão de tão poderoso que ele é. É a nossa vida quando nós entramos em certos lugares. A presença chega, a escuridão não consegue mais atuar, não consegue mais enxergar, ela paralisa. Sim.
ela é obrigada a deixar o lugar, o ambiente, porque a presença de Deus chegou através da vida de um filho. E quando nós entendemos isso, o nosso lar é um lar de presença. Aonde a gente vai é um local de presença. E nós temos que realmente manifestar, deixar manifestar essa realidade, que é a realidade do céu. Sim. O reino de Deus chegou através de Jesus. E nós aqui na terra somos os pequenos cristos que manifestamos essa presença, esse reino que chegou por meio de Jesus Cristo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Vou fazer uma pergunta. Que medo. Ali aqui diz, glória, eu fui justificada pelo sangue de Jesus. É isso aí. Amém. Quando entendemos essa justificação, é sinal que nós alcançamos o coração de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. O que a presença de Deus pode mudar? Pode mudar? O que a presença de Deus pode fazer em uma família? A presença de Deus em uma família pode resgatá-la do fundo do poço. A presença de Deus em uma família pode trazer de volta o amor que um dia se dissipou. A presença de Deus em uma família pode fazê-la manifestar o reino e a vida do Cristo. Porque a presença, ela faz coisas sobrenaturais, ela chama a existência aquilo que não existe, porque é a vida do próprio Deus se movendo. Sim. Então a presença, ela faz milagre. Sim. Porque eu acredito o seguinte, a Tina acabou de entrar aqui. Ô Tina, boa noite. Deus abençoe a vida do negão aí também, viu? Forte abraço pra vocês, da Dudinha, tá bom? Do Caio. Do Caio também. Forte abraço. Sabe, nesses 25 anos que nós estamos casados, eu pude perceber uma coisa, que não é simplesmente uma imposição de mão na cabeça da gente, uma oração, que vai fazer com que um casamento seja feliz. Eu descobri isso. A oração com imposição de mãos, ela pode te dar sabedoria para ter um casamento feliz. Porque quando eu descobri que você não tem problema, você tem falta de sabedoria. Porque quando a pessoa tem falta de sabedoria, as decisões que ela toma são todas na alma, por emoção, por impulso, por desejo. Porque nós que nascemos de novo não podemos ser guiados pela carne. Pela carne. E o que é a carne? A natureza humana. A natureza humana. Porque quando fala carne, os outros pensam que é isso aqui, ó. Né? Não é isso. A natureza humana, que é a alma. Né? Então, um casamento, para ele ser feliz, claro, primeiro, ele precisa deixar Cristo governar a vida dele, deixar de ser orgulhoso, correto? Deixar de ser orgulhoso, e aí ele começar a entender e dizer assim, puxa, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E ainda mais quando ele lê aquele versículo que o Espírito Santo joga na cara da gente assim, pá! Marido, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sim, é o crer da forma correta. Pois é. Então, uma família, né, ela, para realmente ela ter a presença de Deus, porque há famílias que não têm a presença de Deus e vivem bem. Você concorda comigo, não? Concordo. Mas é aquela... Lembra que o que as escrituras falam em Mateus 7? Né? Que ambos constroem a casa. Certo. Um constrói a casa na areia e outro na na rocha. Sim. As escrituras diz
não é nós que estamos dizendo, entende? Não é nós. Essa palavra vem do céu. Essa palavra, essa orientação, essa revelação, ela vem do Criador de todas as coisas, daquele que criou até a família e criou o homem. Sim. Então, o Criador que tem autonomia e verdades absolutas, ele diz assim que a casa que não está na rocha, um dia ela vai desabar. Era isso mesmo que eu queria que você falasse. Né? Então, gente, não tem como a gente se enganar. Sim, verdade. E nós não devemos nos enganar mesmo. Nós temos que entender uma coisa, que as escrituras diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Criador permanecerá para sempre. Então, se ele disse que se praticar algo, o resultado final vai ser aquele resultado final, você pode falar assim, não, mas agora nós estamos no ano de 2025. Eu acredito que não vai ser esse resultado. Você está com essa palavra retrógrada, que lá não dá certo. Sim. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. O Criador nunca errou. É isso aí. Nunca irá errar. Então, o que ele falou é verdade absoluta. Então, feliz é aquele que tem a sabedoria e o discernimento de realmente colocar a vida dele na mão do Criador e viver debaixo do seu poder e da sua autoridade. Amém. Porque o resultado nunca vai mudar. Mandar um abraço aqui para Amanda Melhado, que está nos ouvindo lá de Ibirarema. Abraço! Seja bem-vinda, Deus abençoe. Ela disse aqui, vocês são bênção. Amém. Amém. Se amém. somos, é porque o Senhor tem sido na nossa vida, amém. viu? Amém. E assim... E uma coisa que eu quero dizer também é... Acima de tudo, é a palavra de um pai de amor. Sim. Você sabe por que eu fiz É essa a pergunta? palavra de um pai de amor. Você sabe por quê? Porque às vezes tem gente, tem ser humano que acha que não precisa de Deus. Porque ele fala assim, ó, eu nunca roubei, nunca matei, nunca estuprei, nunca adulterei, nunca bebi, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, então eu sou bom. Eu sou bom. Então a pessoa que entende isso é aquela pessoa que edificou a sua casa sobre a areia. Por isso que eu fiz a pergunta para você de uma família que ela vive bem, entre aspas, né? Até enquanto o dinheiro está ali, enquanto o respeito está ali. Mas desfrutar daquilo que Cristo nos deu, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, aí já é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Porque quando, por exemplo, nós vamos para a escola para quê? Para aprender. Para aprender coisas dessa terra, correto? Sim, ter conhecimento e sabedoria debaixo desse sol, segundo a instrução do homem. Isso. Mas agora, imagine o próprio Deus habitando dentro de você. Só para você ter uma certeza aí dentro de você, habita alguém que ressuscitou Cristo lá na cruz do Calvário. Você sabia disso? Você sabia que foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus lá na cruz do Calvário? Então nós temos um Deus que habita dentro de nós e que nos dá sabedoria e discernimento para entender que a presença de Deus ela é importante na nossa vida. E uma coisa, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, você que entrou na presença de Deus, você nunca mais saiu dela. Nunca mais. Depois do que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Mas eu amo esse assunto, André. Eu amo em falar que o que Cristo fez na cruz do Calvário, eu não preciso fazer mais nada para me tornar filho. Eu não preciso fazer mais nada para ser abençoado, porque eu já sou abençoado não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Quem eu sou? Filho de Deus. Você que está nos assistindo, você é filho, você é filha de Deus. É por isso que nós somos abençoados, por ser filho. Por exemplo, o Rafael, ele tem 12 anos. 12. Eu posso dar
um dos carros para o Rafael dirigir? Não. Não. Por quê? Porque não é o tempo. Não é o tempo. Mas esses 2 carros também é do Rafa, não é? Sim. Porque é da família. Se é da família, é dele também. Sim. Que ele herda como herança. Sim. Correto? Então, quando é que eu vou dar esse carro para ele? Quando ele estiver apto. Né? Quando ele estiver apto. Então, quando é que Jesus nos autoriza a ser abençoado? Quando ele nos justifica. Abre aí, Efésios capítulo 1. Leu do 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Beleza. Sabe aquela garrafa de Coca-Cola de vidro? De vidro, vem escrito Coca-Cola nela, né? Bem. Você já tentou tirar aquele selo lá? Não sai. Não sai. Não sai. Se quebrar, mesmo quebrando, não sai aquele rótulo que eles põem. Na garrafa de plástico sai. Sim, porque ela é... Mas na de vidro ela não sai. E é o que você acabou de ler. Nós fomos selados. E quem é esse selo? É o Espírito Santo de Deus. É igual aquele selo. Não sai nunca mais da gente. Nunca mais. Ah, Alex, mas eu estou tão fraquinho. Eu não consigo voltar para os caminhos do Senhor. Eu estou desviado. Eu digo para você que você nunca saiu da presença de Deus, mesmo você andando dessa forma. O que você deve fazer é ser sincero com Deus e falar: Deus, eu não quero andar nesses caminhos mais. Mas sozinho eu não consigo sair. Pela minha vontade, eu não consigo. Mas Espírito Santo, o Senhor habita dentro de mim, pelo que o Alex e a André estão falando, pelo que a Bíblia falou. Então, Senhor, se o Senhor realmente for comigo, revela-te ao meu coração a tua presença. E aí você vai ver que você vai conseguir sair. Amém, amém. Você tem algum testemunho para nos falar nessa noite sobre essa abertura de coração, em que você abriu o seu coração e o Senhor veio ao encontro seu? Bom, todos nós temos uma fraqueza, correto? Estou pisando debaixo do pé dela aqui, debaixo da minha. Todos nós temos uma fraqueza, todos nós temos o espinho na carne que nós temos que carregar. E eu há muito tempo, eu fui preso, né? E isso que sirva de testemunho para vocês também, que está nos assistindo ou que vai nos assistir. Eu era preso na pornografia. Eu era preso na pornografia, mesmo pregando no púlpito, mesmo evangelizando, mesmo fazendo discipulado. E eu chorava diante do Senhor. Eu falei: Deus, como que eu posso falar da sua palavra tendo os olhos imundos, esse desejo imundo dentro de mim, Senhor? Subi no monte. Eu acho que eu só não subi no monte de ré, né, para ser liberto, né? Mas eu subi no monte e pastores colocavam a mão na minha cabeça. Eu fazia jejum, eu fazia campanha, eu fazia um monte de coisa. Mas nada da libertação. Por quê? Porque eu achava que a libertação, ela vinha por mérito meu. Você estava crendo da forma errada. Estava crendo da forma errada, porque assim eu pensava: se eu fazer isso, Deus vai me libertar deste inferno na minha vida, que é a pornografia. E aí, um certo dia, Deus se revelou a mim em João 8, 31 e 32. Ele disse assim: se verdadeiramente a minha palavra estiver em você, e você for o meu discípulo, você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. Foi aí. Pô! Aquilo... Parece que
que esse desejo, olha, dá até vontade de falar em língua, gente. Parece que esse desejo, ele saiu de dentro do meu coração. Não que a carne não sinta essas vontades ainda, mas o desejo de não fazer é maior. O desejo de não olhar, o desejo de não querer é muito maior do que o desejo que eu tinha antes. E foi aí essa experiência maravilhosa que eu tive, essa libertação. E talvez você que está nos assistindo tenha esse mesmo problema que eu tinha da pornografia. E você pode ser liberto também, desde que Deus olhe para dentro do seu coração e veja a sinceridade. Amém. Porque às vezes tem pecado que a gente não quer deixar. Sim. Tem pecado que a gente, assim, não, esse aqui não, deixa esse aqui, só esse. E é esse que está atrapalhando você de receber a revelação do Senhor. E, gente, é poderoso isso porque ele falou que não iria deixar a gente só. Sim. Ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Sim. Eu vou preparar lugar e quando eu for, o Espírito Santo vem. E as Escrituras dizem que o Espírito Santo é o que nos ajuda nessas fraquezas. Ele que nos ajuda. Ele que nos convence, ele que nos conduz. E essa é a nossa realidade como filhos. Sim. Como filhos, nós podemos ser livres. Isso. Porque Cristo conquistou essa liberdade para nós. Isso mesmo. Né? E para nós que cremos nas Escrituras, que sabemos que Jesus Cristo é o Salvador, sabemos que esse mundo é passageiro, Sim. né? Sabemos que nós temos, a nossa vida tem uma contagem, né? Tem. E eu costumo dizer para o Alex assim que nós temos mais passado Verdade. do que futuro. Verdade. Né? Porque a realidade todos nós temos uma data de validade. Sim. Não é? Todos nós temos uma data de validade. Mas uma coisa nós temos a convicção, que quando o nosso dia chegar, nós iremos estar na presença. Né? Vendo ele, nós estamos, né? Mas nós iremos para a presença e iremos ver ele como ele nos vê. Sim. Porque ele nos vê de uma forma muito clara. Sim. E quando nós nos encontrarmos com ele, nós também vamos ver ele como ele é. Verdade. Né? E como será maravilhoso poder chegar diante do nosso Pai Eterno e dizer assim: obrigado por ter se revelado a mim e poder ter me dado na terra dos viventes uma vida de paz e de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Para nós, isso é maravilhoso. Eu lembrei daquela música lá do Luiz e Carvalho. Como que é? Foi graça, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Nossa. É poderoso, né? É poderoso. É muito bom. E é muito bom. É muito bom servir esse Deus, é muito bom ouvir esse Deus, porque ele fala. Amém. Não é? Ó, o discípulo Noel acabou de entrar aí. Seja bem-vindo aí, Noel, Amém. Filho amado do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E nós servimos um Deus que está vivo, que Sim. fala, que orienta, sim, que até quando ele corrige, nós sentimos o seu amor. Aleluia. E que é maravilhoso, né? Sim. Tem gente que pode falar assim, nossa, mas será que é tudo isso mesmo? É tudo isso. É mais que isso, né, André? É mais que é isso. mais que isso. É mais porque uma vez que nós entendemos no nosso espírito que essa palavra virou carne em nós, que podem falar o que for, podem falar que Deus não existe, podem falar que não é tudo isso, mas eu sei em quem eu tenho crido. Sim. Eu sei o que Deus fez na nossa vida. Sim, gente. Eu sei o milagre a qual Deus fez na nossa vida. Sim.
E nenhuma condenação há mais para nós. Não. Nós não vivemos mais debaixo de uma condenação. Porque o nosso pecado, eu costumo dizer, né? Que quando Jesus morreu, nenhum de nós existíamos. Sim. E como que ele perdoou os nossos pecados se a gente nem existia, André? A gente nem existia, como que ele perdoou? E agora, nós entendemos que ele perdoou os nossos pecados. E aí a pessoa fica se remoendo do erro que ela fez ontem. Do erro que ela vai fazer amanhã, ela fica se remoendo. Ai, será que Deus me perdoa? Não, ele não perdoa. Ele já perdoou. A diferença de você tomar posse daquilo que já é seu. Entendeu? Eu não preciso, por exemplo, essa garrafa aqui, ela era da minha mãe. Tem mais de 50 anos a garrafa aqui. Eu não preciso pedir essa garrafa, ela é minha. Ela já é minha. E assim eu não preciso dizer para Deus, Deus me perdoa dos meus pecados. Eu só preciso tomar posse daquilo que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Que me tornou justo, para que hoje eu fosse justiça de Deus na minha família, no meio da sociedade e aqui nessa terra. Amém. Amém. Amém? E isso quem pode fazer é só Jesus Cristo. Só Jesus, verdade. Né? Só Jesus Cristo pode fazer isso. É poderoso. Muito, muito, muito poderoso. Muito poderoso. É poderoso e nós estamos vivendo assim um tempo na nossa vida de deleitar no Senhor, né? Sim. As Escrituras falam, deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. E nós estamos vivendo isso como família, esse deleitar, Sim. né? E isso é só Jesus que pode fazer na nossa vida. Sim. Só Jesus que pode fazer. E eu falo assim que Deus, quando uniu eu com o Alex, né? Ele realmente nos uniu com propósito. Amém. Ele não une, nós costumamos falar que ele não une pessoas, ele une propósitos. Sim. E Deus sabia de tudo que nós íamos enfrentar, de tudo que nós íamos passar, mas acima de tudo ele sabia que nós tínhamos um coração moldável, né? Ele sabia que nós iríamos nos humilhar debaixo da potente mão dele. Sim. Para que no tempo oportuno ele pudesse fazer o que ele tem feito na nossa vida. Sim. E uma das coisas que o ser humano, debaixo dessa terra, ele faz e que ele nunca vai se arrepender é de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nunca. Ele nunca vai se arrepender por fazer isso. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele reconhece quem ele é e quem Deus é. Porque há um versículo aí que as pessoas não é ler, né? Porque se ler você não ia falar errado, né? Aquele versículo que diz que os humilhados serão exaltados. Esse versículo não é assim que se pronuncia. Lá está dizendo, aqueles que se humilham serão exaltados. E poucos querem se humilhar para ser exaltados. Agora nos fale o que é se humilhar debaixo dessa potente mão? É reconhecer, que é a mão de Deus. Eu creio assim que é reconhecer a nossa necessidade de em tudo diante de Deus. Que só Ele pode suprir a nossa necessidade daqui de dentro, não é? Quando eu falo suprir a nossa necessidade, eu não estou falando necessidade física. Porque a física, ele disse assim, e não estejais preocupado por coisa alguma, quanto a vez de comer, beber e vestir. Ele falou para a gente não se preocupar com isso. E outra coisa também, a gente não se preocupar com Satanás, com o diabo. O diabo já está vencido lá na cruz do Calvário. Jesus já o venceu lá na cruz. A única coisa que nós temos que nos preocupar é conosco mesmo. É com o nosso eu. É esse eu que muitas das vezes não nos deixa se humilhar diante da potente mão de Deus. É esse eu achando que eu posso, eu consigo, eu nada. Tudo é Ele, para Ele são todas as coisas. Porque se não tem Cristo na vida do ser humano, na presença de Deus, jamais o ser humano conseguia ser como nós somos hoje.
Cristo para nós é suficiente. É suficiente. E eu digo para você que está nos assistindo, nós não temos falta de nada, porque Ele é a nossa porção. Ele é a nossa porção. Porque eu posso dizer que hoje eu tenho um casamento que... Qual é a frase que eu poderia usar? Que foi Deus realmente que nos uniu. Porque eu estou diante de uma mulher de Deus, uma mulher que vive a palavra, que só eu sei o quanto você vive a palavra de Deus, o quanto você negou o seu eu para viver a palavra de Deus na sua vida. Por isso que nós estamos aqui hoje, frente a frente, conversando, né? Porque 25 anos não foi fácil chegar até aqui. Sim. Não foi fácil. Mas hoje eu posso dizer para você que eu, Alexander, sou um homem realizado por ter a presença de Deus e por estar ao seu lado. Amém. Eu não poderia ser feliz ao lado de outra pessoa, a não ser do seu lado. É isso. Amém. Isso. E é isso mesmo, né? Nós vivemos esse propósito. Amém. Glória a Deus. Porque quando eu também olho para a sua vida, eu vejo um homem de Deus. Amém. Eu vejo um homem que nasceu de novo. Glória a Deus. E que manifesta a vida do Cristo. Sim. E se cada um de nós manifestarmos a vida do Cristo, imagine o que vai acontecer nessa cidade. Sim, sim. Imagine o que vai acontecer nessa cidade. Por quê? Porque a vida do Cristo, a vida do Criador é manifesto. Verdade. Né? E o nosso desejo a nossa oração, na verdade, nem é o nosso desejo, a nossa oração para cada um de vocês é que vocês manifestem a vida de Deus. Aqueles que já estão manifestando, que mergulhem mais nessa água profunda para manifestar essa vida. Aqueles que ainda não estão conseguindo, nós queremos dizer assim para você: olha, não tenha medo de deixar o seu coração 100% na mão de Cristo e de ouvir a voz e a direção dele, porque as Escrituras, ela é maravilhosa. E há uma declaração nas Escrituras que diz assim: olha, vocês que são pais maus, vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial, que nele não há maldade. Sim. Então, a alegria do filho é se entregar para o Criador. Amém. E poder deixar ele direcionar esse barco. Amém. Né? Aqui a Lê está dizendo assim, que tenhamos mais mulheres com sabedoria igual da Andréia. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vivo realmente com uma mulher sábia. Amém. E aqui ela diz, e os homens como Alex, com o coração de Davi. Amém, irmã. Amém. Amém. Se não fosse Deus na nossa vida, isso nada seria possível. Se não fosse Deus, nós podemos dizer assim, 100%, esse barco já tinha afundado. Tinha afundado. Afundado para nunca mais se levantar. Essa casa só está de pé por causa de Jesus Cristo. Na presença dele. E ele é real. E assim, e a gente agradece muito a Deus pela vida dos nossos pastores, né? Sim, sim. Do pastor Caetano, da pastora Suzana, que nos ajudou, que assim, nos abriu os olhos para crer de uma forma verdadeira. Sim. Para crer realmente, para ter a fé naquilo que é de verdade. Eu louvo a Deus pela vida do Caetano, sabe? Sim. Nossa, sim. agradeço muito a Deus pela vida dele. Porque uma das coisas assim é muito interessante, porque eu sempre coloquei no meu coração assim, eu falei, Senhor, o Senhor fala que é o sacerdote da casa, que é o responsável, então eu vou honrar o meu esposo. E chegou um momento na vida do meu esposo que palavras quiseram neutralizar a vida dele. Sim.
Mas o pastor Caetano teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de estender a mão. E puxar o Alex lá da até alma. hoje ele puxa. Até hoje ele puxa. Então, assim, eu sou muito grata ao pastor Caetano, porque ele foi um instrumento de Deus. Foi um instrumento de Deus. Seremos gratos a ele. Ele foi sensível. Ele e a Suzana. Ele e a pastora Suzana. Ele foi sensível para ouvir a voz de Deus em relação à nossa casa. É verdade. Ele foi muito sensível. Porque para nós terminarmos aqui, para você saber o que nós estamos falando, o que aconteceu conosco foi muito profundo. Houve uma traição, né? Houve um adultério. E aí eu queria saber como iria ficar a minha vida depois disso tudo que eu fiz. E houve uma palavra de retrocesso, que alguém disse para mim, olha, para você não tem mais jeito, para você não vai conseguir mais, mas o pastor Caetano ele veio com uma palavra de vida. Ele realmente me tirou de lá do fundo da minha alma e disse assim, não, Deus vai usar você para restaurar famílias do que aconteceu com você. Você, a partir da sua vida e da vida da Andréia, Deus vai usar vocês e vai mostrar para as pessoas que há um Deus que restaura. Amém. Há um Deus que transforma. Há um Deus que se revela. Há um Deus que ele te põe na presença dele para nunca mais você sair. Amém. Amém? Amém. Bom, Amém. A transmissão lá no Facebook parou. Sim, né? parou. Porque já deu 1 hora. E nós vamos aqui então encerrar esta live hoje, agradecendo a Cristina que entrou também, a Cristina Amém. Lima, Deus abençoe muito sua vida. Amém. E na próxima semana nós estaremos aqui novamente com o nosso podcast Papo Aberto. Sim. Tá certo? Então, que Deus abençoe muito sua vida, que possa ser de grande relevância para você, para dentro da sua casa, e que nós possamos viver o amor de Deus na presença do Senhor a cada dia. Lembre-se, você nunca mais saiu da presença dele depois que você entrou. Amém. Que Deus abençoe. E o Senhor Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. E os seus milagres não cessaram. Que Deus abençoe. Amém. Amém? Então até a próxima segunda. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, gente. Não é só curtir, compartilhe o nosso vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá no nosso canal, para quando nós alcançarmos 100 inscritos, nós vamos começar a transmitir por lá. Faça, dá essa forcinha aí pra gente. Vai lá no canal do YouTube lá, o nosso canal chama Nós Somos um Milagre. Tá certo? Se inscreva lá, coloca um comentário, vou para xingar também, xinga também, entendeu? E nós estamos juntos para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, como nós não temos contra-regra ainda, eu que vou ter que ir até o celular e desligá-lo. Amém. Um forte abraço, boa semana para você! Bye, bye!